A todos, que a paz de Deus esteja conosco neste momento, sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso. Bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo neste momento, sejam bem-vindos também. Obrigado ao Eduardo, que é o responsável pela transmissão de hoje, obrigado, Edu. E hoje o nosso palestrante, querido amigo, irmão Marco Aurélio está aqui, obrigado Marco Aurélio, todos os últimos domingos ele está conosco aqui, e o tema que ele usou para falar hoje, né, um tema que diz tempo certo, né? Então eu gostaria, como todos os nossos encontros, as nossas orações, quem desejar fechar os olhos, eu vou convidar meu irmão, meu amigo Divaldo, também ele vai fazer a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos, neste momento tão importante de exercício espiritual. Aqui nós vamos exercitar um pouco, mas a prática é lá no dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, com os amigos, no trânsito e em todos os lugares aonde nós convivemos o nosso dia a dia. Então vamos, neste momento que antecede essa palestra maravilhosa, elevar o pensamento. Lembrar de Kardec, que o pensamento é tudo, e assim vamos jogar os nossos laços energéticos para os nossos locais de trabalho, onde ganhamos o pão sagrado de cada dia. Vamos levar os nossos laços energéticos aos nossos lares, aos nossos caminhos, a todos os lugares onde podemos estar presente nessa semana que apenas se inicia. Ó Mestre Jesus, muito obrigado por esta oportunidade, pela permissão, pela orientação e pela dádiva de estarmos aqui juntos, emanando as nossas melhores energias para que possamos buscar o equilíbrio, aquele cerne tão importante que nos ajuda no dia a dia. Mestre Jesus, temos certeza que cada pensamento bom, cada pensamento edificante atinge o nosso semelhante, o nosso irmão, e assim vamos abençoá-lo, vamos iluminá-lo, porque abençoando que somos abençoados, é iluminando que somos iluminados. E dessa forma, buscando o equilíbrio, a tranquilidade e sempre o pensamento positivo ligado no Mestre Jesus, que está sempre aqui no nosso coração. Dessa forma, damos por iniciado os trabalhos dessa linda manhã de domingo. Em nome de Jesus, e que assim seja. Marco Aurélio, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem de suas casas. É com muita felicidade que volto depois de um mês, né? Esse mês passado foi o mês das mulheres, e merecido inclusive, né? Então aqui estamos de volta para fazer o que, como eu sempre repito aqui, não vou me cansar de dizer, o que eu amo fazer, é trabalhar as palestras e os temas tão importantes que a doutrina espírita nos traz para nós. E esse tema é um tema especial para mim, pelo menos, quem me conhece vai entender por quê, quem me acompanha vai entender por quê. E esse tema, o tempo certo, ele está no capítulo 13 do livro Renovando Atitudes, do espírito Hamed. Hamed, que é um espírito, assim como Miramês, assim como Ramatiz, esquecido do movimento espírita, sabe-se Deus por quê? Quer dizer, na verdade eu sei, mas não é o tema agora, né? Enfim, mas é um espírito que deveríamos trabalhar bastante, então já deixo a dica aqui, este livro é maravilhoso, chama-se Renovando Atitudes, de Hamed, com o médium Antônio Francisco do Espírito Santo Neto, e tem um outro livro também maravilhoso que chama-se As Dores da Alma, né? Muito importante para nós também, para quem está trilhando aqui esse caminho da evolução.
Os espíritos nos lembram, tem, Hamed nos lembra desse tema que ele é muito relevante para todos nós, porque ele aborda justamente, ou vamos abordar justamente, a paciência divina conosco e a nossa individualidade. Esse é o principal tema desse tema, Tempo Certo. A nossa individualidade. Cada um de nós temos o seu tempo, né? No processo evolutivo. E esse é um dos conceitos principais, inclusive, da doutrina espírita, que trata justamente o tempo certo da justiça divina para com todos nós, da misericórdia divina para com todos nós. Vivemos um tempo, isso é uma verdade inconteste hoje, um tempo difícil que nos impõe comparações, acelerações que não necessitamos delas, pois nós é que vamos entrando nesse modus operandi, né? E isso gera uma ansiedade, gera uma frustração muito grande para muitos, não é mesmo? E os espíritos dizem, ou nos afirmam, que esta verdade não é a verdade que deveríamos ter para nós. Eles trazem uma verdade muito maior, muito melhor para nós, que é justamente a existência do tempo para cada um de nós. E nós não devemos acelerar, né, muitas vezes, mas também não devemos postergar os caminhos nossos, ou as ações que nós temos para que a gente possa trilhar o nosso caminho evolutivo. Mas individualmente. Não esperar que o outro faça por nós, ou esperar que o outro dê o comando para que a gente faça isso, para que a gente trabalhe isso. Então isso é bastante importante para que a gente lembre, como diz Hamed, que na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. A doutrina espírita está recheada desse tema Tempo Certo, não com esse nome Tempo Certo, vamos ver daqui a pouco, mas nós temos o caminho dentro da doutrina espírita, a humanidade, todos nós encarnados aqui, e os seres de outros planetas também, sempre recebemos as sementes da providência divina para que a gente faça o que a gente tenha que fazer. O problema é que a gente muitas vezes vai postergando. Esse é o grande problema, né? Problema para nós. Mas nós não devemos ver isso no outro, porque nós temos que ver em nós mesmos, ocupar-nos do nosso trabalho, não do trabalho do próximo, que é o que mais fazemos muitas vezes, infelizmente. E aí essas sementes, como dizem os espíritos, são justamente as oportunidades que temos diariamente para que a gente trabalhe a nossa reforma íntima, e trabalhando a nossa reforma íntima, a gente tenha condições de ajudar, você consegue, Mário, para mim? A gente consiga ajudar o próximo. É só dessa maneira que a gente vai trabalhar o bem para o próximo. Não tem outra forma. Se a gente não nos ajudar, se nós não nos reformarmos, se nós não trabalharmos o Deus, a luz que tem dentro de nós não vamos conseguir fazer nada pelo outro. Só vamos conseguir uma coisa: querer castigar o próximo. E o castigar nós vamos ver daqui a pouco o que significa esse castigo. Então, gente, a organização divina, a providência divina está sempre lançando essas sementes, essas ideias de progresso, né, de trabalho, e o progresso incessante que a gente tem, mas compete a cada um de nós, no nosso tempo, com a nossa condição, com a nossa elevação de consciência, fazer o trabalho que nós devemos fazer. Isso é de cada um. Ninguém vai andar no mesmo ritmo. Ninguém vai projetar para o outro o que o outro tem que fazer. Ninguém vai fazer o que o outro tem que fazer. Nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Aí a nossa descoberta diária que temos que ter. E nós temos as oportunidades sempre para isso. Nós não devemos deixar de lembrar disso. Hamed, nesse capítulo 13, do Tempo Certo, ele lembra a parábola do semeador, que todos nós conhecemos, né? E ele lembra, todos conhecem, não vou falar a palavra inteira, a parábola inteira, porque vai demandar um tempo que nós não temos, né? Mas ele diz assim, ó, aquele que recebeu a semente, lembra do semeador, saiu a semear, uma parte caiu nos espinhos, outra parte na terra boa, outra parte à beira do caminho e assim sucessivamente, né? Diz ele, aquele que recebe a semente na boa terra é aquele que escuta a palavra e presta atenção e dá frutos. E aí vai render, como diz Jesus, né, 160 ou 30 por 1. Ou seja, não é o que está sendo semeado, é o solo em que está sendo cultivado. E o solo é responsabilidade de quem? Nossa. Nós é que temos que fazer esse solo ser fértil.
Lembra, Hamed, também que a gente, olhando a natureza, a gente pode ter uma noção do que é o tempo para cada um, não é mesmo? Afinal, cada planta, cada flor, cada fruto tem um tempo para ele nascer, ser semeado, germinar, né? Crescer, florir e frutificar, não é mesmo? Alguma árvore vai florescer ou dar fruto no tempo que a gente quer? E por que a gente tem que fazer isso com o nosso irmão? Que é o que nós fazemos nas religiões, especialmente, e na doutrina espírita também não está muito diferente disso. Né? Todo mundo tem que andar no mesmo ritmo, né? Quem disse isso? Os espíritos não foram, não é mesmo? Então nós temos que trabalhar isso no nosso íntimo. Não querer a reforma do outro, mas sim a nossa reforma, não é mesmo? E o Hamed lembra muito bem essa parábola de Jesus, que é justamente uma analogia poderosíssima dos diferentes graus de receptividade de cada um de nós para as verdades, para a maturidade espiritual, para o desenvolvimento da nossa consciência. Não adianta querer que todo mundo vai ter o mesmo ritmo, que não vai ter. Os espíritos não dizem que nós estamos em diferentes estágios de evolução? E isso é uma verdade inconteste também. E isso é que a gente tem que trabalhar para todos nós, para todos os espíritos que estão encarnados e os que estão também ao nosso entorno, desencarnados, aguardando uma oportunidade, ou simplesmente vendo o que nós estamos fazendo, que nós podemos ser esse exemplo maravilhoso para os espíritos. Especialmente aqueles nossos amigos, aspas, né, que nós fizemos mal em outras encarnações e que estão nos acompanhando e querendo que a gente fique no mesmo ritmo que nós estamos hoje. Ou seja, parados. Né? Então, gente, Jesus maravilhosamente bem compreende a imensidade dessa nossa diversidade e ele exemplificou justamente essa diferença, ou como diz a média, dissemelhança de nós com essa parábola. E ele cita, inclusive, os 4 tipos de solo, voltando para a parábola, dizendo que nós temos lá aqueles que caem à beira do caminho, que é das sementes que caem na beira do caminho, que ele representa as mentes bloqueadas e restritas que recusam qualquer conhecimento que conteste ou force a mudar. Quantos conhecemos ou quantas vezes nós estivemos numa situação dessa? Não é mesmo? Essas pessoas se recusam a qualquer possibilidade de conhecimento que conteste o que elas acham, conteste o que elas veem como importante, não é mesmo? E isso é muito visto nas religiões. Isso que a gente tem que acabar nas religiões. Né? A religião, ela é uma união com a lei divina, não é uma religação. A religação, do meu ponto de vista, se a gente está religando é porque a gente se desligou e a gente nunca esteve desligado da providência divina, das coisas de Deus. Jesus não disse que Deus está dentro de nós? Então a gente não pode se religar com algo que a gente nunca se desligou. Então, nesse sentido, a religião, o religare, né, se a gente for lá no dicionário, está escrito que é uma união com as leis divinas, que é isso que a gente precisa. Por isso que a gente precisa desenvolver a nossa consciência. No terreno pedregoso, que é outro tipo de solo, que Hamed faz uma comparação com o nosso solo que nós devemos trabalhar, no terreno pedregoso são aquelas pessoas com as convicções flutuantes, aqueles religiosos que entram na doutrina espírita, na católica, na umbanda, no protestantismo e ficam maravilhados, mas a primeira situação de revés que tem, tchau, não dá mais para mim, né? Não suportam, como diz a média, o calor da prova. Então florescem, germinam, melhor dizendo, mas não florescem, não crescem, e aí vão buscar outros meios, né? E os espinheiros são as ideias sociais, as normas que abafam a mentalidade, impedindo livre pensamento e a ultrapassagem dos limites impostos pela comunidade. Aqui nós podemos dizer que qualquer semelhança com as nossas religiões são mera coincidência, né? A gente tem que seguir o caminhozinho de todo mundo. Pergunto de novo, aonde está escrito isso? Na doutrina espírita não vi em lugar nenhum. Nós não temos que seguir nada, nós temos que seguir Jesus. E a doutrina espírita fala essencialmente disso. Qual é o nosso caminho? É seguir Jesus, é trabalhar com Jesus, melhor dizendo.
E é isso que nós precisamos trabalhar. Essas sementes, ou esse solo que está nos espinheiros lá, são aquelas que abafam as sementes e que representam nossas ideias sociais. Por isso que começamos a falar aqui dos tempos acelerados de ansiedade que temos. Então nós não podemos entrar nesta vibe. Nós não podemos entrar no espírito de sociedade. Não que a gente tenha que se afastar dela, muito pelo contrário. Nós temos que trabalhar. A sociedade é a pedra de toque da nossa evolução, segundo os espíritos. Mas não devemos trabalhar sendo do mundo. E, aliás, pertencendo ao mundo. Nós temos que sair dele. Temos que estar aqui, mas não ser dele. Saímos da matéria, que é o que os espíritos nos dizem. E a da boa terra? A da boa terra é justamente o que nós estamos buscando, ou deveríamos buscar, que são aqueles indivíduos que têm os patrimônios do entendimento, da consciência, da compreensão, do discernimento, especialmente, o que falta muito nas religiões, né? Sobre o que de fato nós temos que fazer e como nós temos que ver os nossos irmãos. Porque cada um tem o seu tempo. Então a gente não pode, porque nós conseguimos alguma coisa que é pouquinho, achar que o outro tem que conseguir também. Porque nós é que conseguimos. Isso é bom para nós. Aonde está escrito que é bom para o outro, o que é bom para nós? Eu também não vi em lugar nenhum. Se vocês souberem, falem para mim, por favor. Né? Esses patrimônios, então, segundo Hamed, de entendimento, de compreensão, discernimento, atenção, não ocorrem por acaso, porque nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. Ou seja, o tempo para cada um de nós entendermos essa coisa maravilhosa que é a justiça, a misericórdia, a bondade divina. E cada um de nós vai chegar num tempo. Uns mais acelerados, outros menos, mas todos nós somos irmãos em Deus. Então não podemos julgar, não podemos impor a ninguém isso. Cada um tem o seu tempo. Se conseguirmos mais rápido, o nosso caminho é fazer a semeadura para o outro que não está. Não é forçar ele a fazer. Não é mesmo? Então esse entendimento, essa paciência, essa tolerância que nós temos é um consentimento que nós devemos dar primeiro para nós, para depois passarmos para aqueles. Hamed, nesse capítulo, nos diz que esse consentimento nós devemos ter para nós. O que é esse consentimento? É o entendimento, a paciência, a tolerância, com todas essas nossas mazelas, essas dificuldades que nós temos de seguir, né, a lei divina, né, que é só fazer o bem. É tão fácil, é tão ridículo que nós não conseguimos fazer da forma como deveríamos. Ele diz que esse consentimento que nós temos que dar para nós, nós temos também que dar para aqueles que amamos. Né? E ele diz assim, parece bem racional que seja assim, não é mesmo? E não é mesmo? Tem que ser racional, porque cada um tem o seu marco individual, cada um tem o seu ponto de partida e tem o caminho que tem que ser trilhado. Nenhum de nós é permitido violentar o caminho do outro, a consciência do outro. E isso a gente faz muito. Em nossa vida nós já fizemos, se não fizemos mais, já fizemos muito e tem muita gente que vai continuar fazendo. Porque não entendeu ainda justamente o tempo de cada um e isso que Hamed trata para a gente. Né? Essa maneira de entender, essas comparações, as forçações, as violações que a gente tem em relação ao íntimo do próximo, especialmente nas religiões. Fazendo as pessoas, com a nossa impaciência, querer que elas cresçam, que elas evoluam, que elas floresçam de uma vez só. Inclusive isso a gente ouve na doutrina espírita, né? Nós temos que, numa encarnação, né? Parece que numa encarnação a gente tem que fazer tudo, né, Edu? Temos que fazer assim, ó, tô livre, perfeito, né? Quem me conhece já sabe que eu falo muito isso, né? E não é assim que acontece. A gente fazendo isso, ou quando estamos nesta situação, a gente mostra uma coisa só. O que é que a gente mostra? A nossa imperfeição. O desejo de domínio em relação ao próximo para satisfazer a nossa vontade. Para esconder as nossas mazelas, que é muito mais fácil mostrar a dos outros do que a nossa, não é mesmo? E a nossa, onde nós estamos? Em que tempo que nós estamos? Nós temos que entender, então, como diz Hamed, que a nossa ansiedade, assim como não vai fazer as árvores
darem fruto mais rápido, as flores, os botões da roseira lá que saem um monte ao mesmo tempo, todos abrirem ao mesmo tempo, nós não vamos fazer também um outro germinar, crescer, florir e frutificar também ao mesmo tempo que nós. Esse é o entendimento. E de tão simples que é isso, é tão ridículo porque a gente não consegue, a gente julga a todo momento. Aliás, uma das piores imperfeições, ou imperfeições não, um dos piores atributos da nossa imperfeição é justamente esse, é o julgamento, que a gente julga constantemente. Antes de qualquer coisa a gente está julgando. E a gente tem que se policiar muito, que esse é o grande problema de nós espíritos imperfeitos, né? Porque todos nós temos diferenças exteriores, do aspecto físico, da forma de se vestir, da forma de falar, de se comunicar, todos nós temos, não é mesmo? Quem diz que um é certo e o outro é errado? Aonde, de novo, está escrito isso? Não tem. A gente não tem que fazer essa comparação. Por que que eu tenho que evoluir mais rápido se eu não estou no tempo desta evolução que alguém quer que eu esteja? A gente querer isso é justamente, ou seja, fazer com que o outro floresça ou evolua a toque de caixa, é justamente mostrar a nossa imperfeição. E a gente está mais preocupado com a reforma íntima do outro do que com a nossa. Isso é um ponto que a gente tem que trabalhar muito para que, com a nossa ansiedade, a gente não queira amadurecer o nosso crescimento e nem o do próximo, principalmente o do próximo, né? A gente tem que respeitar essa individualidade como Deus respeita a nossa, porque cada um tem as suas possibilidades, suas limitações, inclusive nós, que queremos que o outro seja perfeito, não é mesmo? Então, gente, a gente compreender isso, né, essa questão da tolerância, do tempo certo de cada um, vai nos auxiliar muito no desenvolvimento da nossa paciência, da nossa caridade, né, vai evitar os julgamentos, as críticas destrutivas, as imposições muito comuns hoje nas religiões. E, de novo, na doutrina espírita também nós estamos nessa vibe. Vamos deixar de ser hipócritas e vamos olhar para dentro de nós. A religião que tanto se fala é a religião de Deus que está dentro de nós. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós usamos, cada um de nós, a religião para que a gente se ligue, se una a Deus, né? Quando a gente faz isso, a gente vai facilitar a nossa jornada, quando a gente vai ter o entendimento de cada um estar no seu tempo. Portanto, não vamos julgar, não vamos impor, nós vamos trabalhar a reforma do outro e deixar a nossa para depois. E de quebra, além de facilitar a nossa jornada, nós não atrapalharemos a do outro. Não ficaremos enchendo as paciências dos outros, né, com a nossa dominação, o nosso desejo de dominar, nosso desejo de trabalhar e assim por diante. Então, como diz Hamed, né, de novo, é bem racional que a gente ofereça todo esse consentimento que nós estamos falando aqui, para nós oferecer para os outros também que estão ao nosso lado, especialmente os que estão ao nosso lado, né? E quando eu falo nosso lado, eu estou falando família, eu estou falando dos irmãos de religião também, que isso acontece bastante, né? A gente querer que aquele irmão que está no nosso grupo de estudo, por exemplo, né, queira florescer, vai fazer palestra que é bom para você, vai lá que você tem mediunidade, você tem que fazer o trabalho. Não tem que fazer nada, ele tem que fazer no tempo que ele quer e no tempo que ele tem, no nível de consciência que ele tem, vontade. Ah, Marco, mas aí você está dizendo que cada um tem o seu tempo? Sim, cada um tem o seu tempo. E nós devemos adiantar o nosso tempo com o nosso conhecimento. Se nós não fizermos isso, nós é que somos responsáveis. E ninguém vai nos forçar a fazer isso. Simples assim. Não precisamos ter mais nada além disso, né? Então, se a gente reconhece isso, a gente vai reconhecer com certeza os nossos defeitos, as nossas inferioridades, e vamos parar com essa ilusão ridícula que temos da perfeição imediata. Que é isso que a gente tem. Especialmente quando a gente adere a alguma doutrina religiosa. A gente fica com aquele sentimento que tudo tem que resolver ao mesmo tempo em que a gente entrou. E nós, como diz os Espíritos, nós estamos há muitas encarnações tentando resolver isso.
E como diz os Espíritos também, nós que estamos aqui encarnados na Terra, nós estamos na infância da espiritualidade, ou seja, nós não temos muitas encarnações ainda. Diferente de muitos espíritos superiores que estão na codificação, que já têm muitas e muitas encarnações além da nossa. Então, vamos, de novo, deixar de ser hipócritas e querer a reforma do outro e esquecer a nossa, ou querer que a gente faça o que tem que fazer sem ter consciência, sem ter conhecimento, sem ter capacidade do que a gente pode fazer. Vamos fazer dentro das nossas limitações. Porque se a gente não consegue fazer, é muitas vezes porque a gente não tem capacidade. Hamed lembra sobre o arrependimento e sobre a culpa. Ele diz assim, ó, arrependimento surge quando sabíamos fazer melhor e não fizemos. E a culpa? A culpa, muitas vezes, é a exigência de algo que por ignorância ou impotência ainda não éramos capazes de fazer. Somos nós, muitas vezes. Mas aí vem os xiitas de plantão e diz assim, não, você não fez porque você não quer. Como que nós sabemos que a pessoa fez porque ela não quis? Nós estamos dentro dela? Hipocrisia, né? Então vamos parar com isso, porque a todo momento nós estamos fazendo o melhor que podemos dentro da capacidade que temos. Daí vem a reforma íntima, que os Espíritos falam tanto. Da nossa melhoria, da gente trabalhar o nosso nível consciencial para que a gente avance mais rápido. E isso é individual, é do tempo de cada um. Não adianta a gente querer trabalhar diferente disso. Isso é importantíssimo para os educadores, os dirigentes de grupo, dirigentes de casas, os fiscais do alheio, não é mesmo? Nós temos que ter essa consciência. E temos que lutar contra isso. Quando eu digo lutar, não é brigar, é lutar contra isso, né? Porque a luta é justamente a gente ativar a nossa consciência, aumentar a nossa consciência para a gente trabalhar o que Hamed disse da boa terra interior nossa. Esse é o nosso compromisso nessa terra, ou nessas encarnações. A gente ativar, né, essa boa terra interior, e a gente ativa dessa maneira aqui, como diz Hamed, pelo nosso despertamento natural e pelo nosso amadurecimento psicológico. Né? Aí o amadurecimento psicológico vem, você faz eu amadurecer? Né? Não, né? E a gente não vai fazer o amadurecimento de ninguém, a gente pode semear. Isso é o máximo que a gente pode fazer. É o que fazemos no atendimento fraterno. Nós fazemos uma semeadura, não é mesmo? Agora, o despertamento vai depender de quem está recebendo essa semente. Por isso que os Espíritos dizem para nós que a gente conquista essa boa terra interior justamente quando a gente faz isso aqui, ó. Quando a gente tem a autoobservação e o autoconhecimento. Porque aí nós vamos identificar as nossas necessidades e as nossas imperfeições. Quando a gente tem humildade de saber que nós sempre temos o que aprender, o que nos aprofundar sobre as verdades divinas, espirituais, e saber, com essa humildade, que nós não somos donos da verdade. Porque tem muitos donos da verdade por aí, não é mesmo? Nas religiões. A gente também vai conseguir através da disposição do novo. A doutrina espírita é maravilhosa nisso. Kardec disse que se a ciência estiver, né, com a verdade e mostrar para o espiritismo, para a doutrina espírita, que ela está em erro, nós vamos com a ciência. É a abertura para o novo. Nós temos um exemplo maravilhoso da doutrina espírita. Tá? Não é o que a gente vê hoje em dia, infelizmente. E para finalizar, para a gente cultivar essa boa terra, dizem os Espíritos, a perseverança no bem. Ou seja, fazermos tudo o que podemos dentro da capacidade que temos. O melhor que podemos fazer dentro do que temos de capacidade, de nível de consciência, de aprendizado e assim sucessivamente. Tem uma corrente de espíritos que resume esses 4 pontos aqui, como eu sempre digo que eu adoro isso, que é o autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. Quem está nos nossos grupos aí, de segunda e terça, já me ouviu falar isso 1 milhão de vezes, né? Autoconhecimento, para a gente se entender, abraçar, como diz os espíritos, ou fazer as pazes com as nossas imperfeições, abraçar as nossas qualidades, que todos temos, por menores que sejam, para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições. Só assim
nós vamos conseguir atuar no bem e para o bem de todos. E cada um tem o seu tempo para isso, né? Esse tempo é justamente o trabalho que nós temos que empenhar, a vontade que a gente tem que ter para que a gente possa manifestar o amor que tem dentro de nós. E todos nós temos. Ah, não, tem pessoas que são más, essencialmente más. Não, elas têm mais maldade, mas elas têm amor dentro delas. E os Espíritos já nos provaram isso em muitas publicações. É só a gente ler que a gente vai ver isso, né? E a gente tem que confiar nessa providência divina, sabendo que todos nós temos um bem, todos nós temos um irmão que está junto conosco para nos ajudar nessa jornada nossa, para saber que os castigos que vêm para nós, eles não são castigos, ou melhor dizendo, as dores não são castigos, né? Eles são oportunidades que nos impulsionam para o aprendizado. E essas oportunidades, elas vêm cada uma ao seu tempo, ao tempo de cada um. Ninguém tem um mal agora porque Deus quer castigar. Nós temos um mal porque esse mal agora que sofremos, agora é o momento para a gente sofrer. Cada um ao seu tempo. Quem diz aqui são os Espíritos, não é o Marco Aurélio que está dizendo isso, né? Se temos uma benesse agora, essa benesse agora é o tempo para a gente aproveitar essa benesse. Muitas vezes não aproveitamos. Quando eu falo benesse, eu não estou falando de dinheiro, né? Estou falando de um conhecimento, estou falando de dinheiro também, né? Mas de conhecimento, de intelectualidade, né? De carisma e assim sucessivamente, que a gente deve aproveitar. Vamos lembrar aqui, inclusive, sobre carisma, que Deus não julga os atos pessoais de nós. Ele tem leis maravilhosas, divinas, que regem todos os nossos atos, os mínimos atos que nós temos. Ele tem leis perfeitas para isso. Então, se Deus não julga, por que nós deveremos ou haveremos de julgar o próximo? Por que nós haveremos julgar aquele que a gente acha que está no tempo que ele deveria fazer e a gente não sabe qual é o tempo dele? A gente não sabe o nosso, muitas vezes. Como é que a gente vai saber o do próximo? Então vamos parar com essas baboseiras nossas e entender essas diferenças, né? E essas diferenças, dentro das leis divinas que ele tem para trabalhar todas as nossas individualidades, ele nos dá um patrimônio maravilhoso que chama-se livre-arbítrio, vontade, coragem que nós temos que ter e que muitas vezes deixamos de lado, né? Mas e daí? O problema é nosso, individual. E nós vamos acertar uma hora com a nossa consciência, não é com Deus. Por isso que Ele nos dá as oportunidades sempre, que a providência divina está nos dando sempre oportunidades para que a gente trabalhe, né? E essas oportunidades, de novo, nossa religião é a religião de Deus, não é a religião espírita, católica, umbandista. Nós usamos essas religiões materiais para chegar nessa principal que é a religião de Deus. Então é sempre de dentro para fora, não é da religião para conosco. Por isso que Jesus falava muito dos indivíduos, e os Espíritos também falam, dos indivíduos que não pensam por si mesmos, esperam do próximo, esperam da religião, esperam que alguém vai fazer isso para eles. Ninguém vai fazer. A doutrina espírita é claríssima nisso. A gente tem que sair desse espírito de sistema, de ter que se submeter a tudo. Se estamos numa religião ou numa casa ou em algum lugar religioso, que você tem que fazer isso, você tem que submeter aquilo, cai fora. Saia, porque essa religião não é de Deus. Deus não impõe, Deus não julga. Ele tem regras maravilhosas para isso. Então nós não precisamos disso, né? Inclusive Jesus combateu sistematicamente a opressão, né? Na figura daqueles que observam rituais, né? Ou leis materiais fingindo serem divinas, né? Que é o que a gente tem hoje em dia por aí, né? Em detrimento do que? Da pureza interior. O Hamed lembra assim para nós, a boa observação ou abertura da consciência acontece somente no momento em que nós nos desprendemos da forma. Ou seja, a hora que a gente é do mundo, mas não pertence a ele. E não pertencer a ele é não seguir as regras. Ah, mas tem religiões, a doutrina espírita é maravilhosa nisso, que tem as regras, mas é a doutrina espírita, não é o movimento espírita.
A doutrina espírita tem regras maravilhosas, né? Aliás, são duas, né? Quais são as regras da doutrina espírita? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a gente quer inventar mais um monte de coisas, né? Então vamos sair dessa mazela, porque o Hamed lembra também nesse capítulo, diz assim para nós, para a gente sair do nosso espírito de coletividade e trabalhar nossa individualidade, ele diz assim, ó, quem não quebra nós só vê a casca. E aí a gente não sabe o que está dentro daquela nós, não é mesmo? E quantas nós estão podres por dentro e a gente não vê? Quantas estão maravilhosas, lindas, gostosas, né? A gente tem que quebrar para a gente ver. E para a gente quebrar, Hamed lembra que nós precisamos de senso e noção base para que a gente possa trabalhar o que a gente vai ver ali dentro. Porque também não adianta ver, tá podre, tá todo mundo podre. Não dá, né? Por isso que ele lembra o Marcos, na parábola do semeador, que diz assim, ó, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O grão cheio é justamente esse aumento de consciência nossa. Essa reforma íntima, a gente trazer o bem para dentro de nós, para, como disse Jesus, fazer brilhar a nossa luz. Ele também disse isso, disse? Brilhe a vossa luz. Por isso que a parábola do semeador é muito importante de ser bem entendida, para que a gente possa ter essa aceitação, para que a gente trabalhe, como o Mestre Jesus nos ensinou, a diversidade humana, que ele entendia muito bem essa diversidade, né? E ele sabia que não tem nivelamento nenhum para nada nesse mundo. Nós não temos aqui no mundo material, imagine no mundo espiritual, na nossa evolução, né? Quantos níveis nós temos de evolução? Né? Seria ridículo a gente pensar, como pensam, né? Infelizmente, que todo mundo tem que chegar no mesmo lugar. Então o nosso caminho é a gente semear. Semear, semear e semear. E entender que o crescimento, como diz Hamed, que eu adorei essa frase dele também, depende da chuva da determinação humana, do solo generoso da psique do ser, ou seja, do livre-arbítrio, da vontade. E isso ninguém vai dar para ele. Agora nós podemos jogar a semente, não é mesmo? E fazemos isso quando estamos no atendimento fraterno, no trabalho mediúnico, quando estamos aqui, quem faz palestra, quando estamos nos nossos grupos de estudo, quando estamos no nosso trabalho, que nós podemos fazer um atendimento fraterno e devemos fazer o atendimento fraterno. Ou seja, em qualquer lugar que estejamos, a gente tem condições e pode fazer essa semeadura. Sem imposições, porque cada um tem o seu tempo. Se a gente pegar qualquer objeto e começar a bater nele para frente e continuar batendo, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai continuar andando, não é? Isso é o que nós temos que fazer com as nossas encarnações, né? Trabalhar os nossos karmas, né? Karma, inclusive, aqui, que muitas vezes a gente ouve esse karma, não veio da doutrina espírita, realmente não veio, mas o que o karma quer dizer? Ele é a representação da lei universal da causa e efeito, porque karma em sânscrito significa ação, que é o que a gente tem que ter, ação sobre os nossos problemas, sobre as nossas benesses também. Porque muitas vezes quando estamos no bem bom, a gente esquece que a gente tem que fazer o bem. A gente pensa no bem só para nós. Então, tirando essas diferenças aí de lado, o que a gente tem que fazer é justamente isso, começar a golpear a nossa alma para que a gente avance, né, no que a gente precisa avançar de fato, que é trabalhar o bem, é trabalhar o não julgamento, é trabalhar a ajuda que a gente pode dar no máximo que a gente pode fazer para aqueles irmãos. Entender que cada um está no seu tempo. Porque, como lembram os espíritos, é uma regra só que nós temos nas nossas vidas. A regra é essa: aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. Porque muita gente diz assim, é meu karma, eu tenho que sofrer chicotinho, né? Não é graça. O chicotinho é bom, né? Não é aquele que muito sofreu, é aquele que muito amou. Por isso que Pedro, lembrando Jesus, diz, o amor é que cobriu e resgatou a multidão de pecados. Então tenhamos amor, amor próprio, amor com o próximo.
É a ação que nós temos que fazer. Ah, mas é meu karma. Eu sei, o nosso karma muitas vezes é de bastante sofrimento. Mas o sofrimento é um impulsionador do que a gente tem que fazer. Não é para a gente sofrer lá e ficar quietinho, não, eu tenho que sofrer, porque se eu sofrer, eu vou chegar no reino de Deus. Se você sofrer reclamando, se você sofrer, né, maldizendo, não vai chegar. Vai ter que sofrer de novo. Mas porque Deus está se castigando? Não, porque você não fez o que tinha que fazer. Outra verdade acontece, né? Então a gente tem que transformar todas as nossas ações, nosso karma, ou causa e efeito, como quer que chega, tudo a mesma coisa. Acho inútil essa discussão, né? Atraindo o bem para nós. E como a gente atrai o bem para nós? Fazendo bem. Não tem outra regra. É só isso que a gente precisa, né? Então esse tempo certo, como falamos até agora, o Muhammad, está em toda a codificação. Querem ver? No Livro dos Espíritos, nós temos as questões 114, 115, 121, 133, 634, 1006, que os Espíritos falam que nós somos criados simples e ignorantes. Todo mundo já ouviu essa conversa aqui na Doutrina Espírita, né? Famosa. Na 114, Kardec diz assim, ó: o espírito é criado simples e ignorante e progride gradualmente inteligência e moralidade através das experiências sucessivas. O que é o gradualmente, se não no tempo de cada um? Não está escrito o tempo certo, né? Mas é o tempo de cada um. Na 115, Deus criou simples e ignorantes com aptidão para adquirir tudo o que lhes falta para atingir a perfeição pelo conhecimento de si mesmos e de Deus. Cada um vai atingir esse conhecimento de si mesmo e de Deus no seu tempo. Não está escrito o tempo certo aqui, né? Mas todo mundo atinge no mesmo tempo? Todo mundo entende Jesus? Não. Quanto mais Deus, né? Lá na questão 100, em diante do Livro dos Espíritos, que é a escala espírita, eles dizem dos espíritos imperfeitos que nós temos uma noção do que é o Deus, mas a gente não entende ainda perfeitamente o que é Deus, por conta da nossa imperfeição, né? Então, essas duas questões, 114 e 115, validam justamente os diferentes estágios que nós temos, que nós nos encontramos, e os diferentes tempos certos para cada um de nós chegarmos. Mas vamos seguir. Na 634, os espíritos dizem para nós assim, ó: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, e Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. E cada um de nós escolhe o caminho, certo ou errado, mas nós escolhemos. Se escolhemos certo, a maioria das vezes escolhemos errado, né? Vamos meio enviesado, né? Mas nós vamos ter oportunidade. Se estamos certos, vamos andar mais rápido. Mas todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Mas cada um tem o seu tempo. Mais uma vez, e mostrando aqui. Na 1006, a pergunta é: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como que ela pode acabar de depurar-se? Sabe qual é a resposta? Volta e faz de novo. Essa é a resposta. Quantas vezes nós vamos voltar? Tantas quantas forem necessárias. E aí é o tempo de cada um. É conforme o andar, o caminhar de cada um. Mais uma prova do tempo certo para cada um. E aí eles concluem assim a resposta da 1006. Deus apenas criou todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, de progredir, atenção, em um tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Ao tempo certo de novo aí, né? Quem respondeu isso foi São Luís, essa questão 1006. Olha o tempo de novo de cada um aí, né, gente? Então, por que a gente vai querer que todo mundo caminhe a passos, né? Como é que chama aquele que corria lá com o lobo lá? Naqueles desenhos antigos lá, o Papaléguas. Lembra do Papaléguas? Né? Ultra rápido, né? Não vamos conseguir isso, né? Nas questões 778 a 790 do Livro dos Espíritos, os Espíritos tratam do progresso também, e eles dizem assim para nós: é uma condição, o progresso, inerente da nossa vida, mas não é imposto nem simultâneo para todos. Tempo certo para cada um. Cada um avança ao seu próprio ritmo, respeitando o livre-arbítrio, que é o que os Espíritos nos falam.
Isso confirma a importância da nossa paciência, da nossa tolerância, do nosso não julgamento com o irmão que está ao nosso lado. Ou aquele que a gente vê que acha que ele está lá meio fraquejando. Né? Na 780, os Espíritos respondem essa questão de Kardec. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, o moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Tempo certo. Não está escrito tempo certo, mas é o tempo certo. Concorda comigo? Conclui, o moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ou seja, cada um de nós tem o tempo a gente equilibrar o nosso moral e nós é que vamos acelerar ou retardar. Então não tem tempo para esse ou para aquele. É o tempo que nós vamos imprimir para nós. Né? Então a gente é só olhar as leis naturais aí, as plantas que a gente vai ver, cada uma tem o seu tempo. Não tem frutos que demoram anos e anos para produzir e outros que você planta e no mesmo tempo dá. Flores também é a mesma coisa. Então vamos respeitar, isso é a natureza, vamos respeitar a natureza. Né? Por isso a importância da gente ter isso. Por isso que na doutrina espírita está repleta do tempo certo para cada um de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também encontramos isso, a importância da individualidade no capítulo 17, Sede Perfeitos, que é o que tem a parábola do semeador, que diz, justamente fala inclusive da individualidade nossa, que é respeitada sempre por Deus. E se Deus respeita, nós também obrigatoriamente temos que respeitar a individualidade, porque a responsabilidade é de cada um. A semeadura, como diz os Espíritos, ela é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente está semeando, a gente pode semear para nós e para o próximo, mas nós vamos colher também. É obrigatório. Não tem como a gente fugir disso. Por isso, a boa terra que temos que trabalhar. O que é a boa terra que temos que trabalhar? É justamente a gente trabalhar com a verdade. E a verdade é, cada um tem o seu tempo. A verdade é, não tem outro caminho senão seguir o nosso Mestre Jesus. Saber que cada um de nós tem as oportunidades. Se a gente não aproveitar nossas oportunidades, eu não vou pagar por você, nem por você, eu vou pagar por mim, pelo que eu deixei de fazer. Ou pelo que eu fiz de mal. Que é a mesma coisa, né, para os Espíritos, não é mesmo? E lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem, ou lembram, né, que nós estamos num planeta de provas e expiações, que nós estamos ao mesmo tempo num hospital, numa escola, não é? E que nós temos que trabalhar, e numa penitenciária, né? Que nós temos que trabalhar. Aí pergunta, quem vai para a penitenciária é bonzinho? Nós estamos numa penitenciária. Quem vai para o hospital é quem está são? Quem vai para a escola ainda já aprendeu tudo? É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos pagando tudo isso. Então, como diz os Espíritos lá no capítulo 3º, a gente só vai sair do hospital quando a gente estiver curado. A gente só vai sair da penitenciária quando a gente pagar a nossa dívida, não é mesmo? Assim como a gente só vai melhorar assim que a gente tiver o nosso desenvolvimento moral. O nosso, não o do outro. E se a gente desenvolver o nosso, nós vamos ajudar o outro. Nós vamos fazer essa semeadura também. Aliás, para mim, o melhor exemplo que tem. A gente lutar contra as nossas mazelas. Não a gente ser puro num clique. Né? É isso que a gente precisa. Lá no capítulo 5º também nós temos uma verdade importantíssima para nós, que é a verdadeira felicidade, por isso que eu comecei dizendo da verdade, a verdadeira felicidade é um constante trabalho interior. Olha que mensagem maravilhosa para nós. E isso leva um longo processo e muitas existências. Olha o tempo certo de novo aí para cada um de nós. Vou ler de novo. A verdadeira felicidade é um constante trabalho interior e um longo processo que levará muitas existências. Então essa visão aqui do tempo, né, das existências, expande muito a noção do tempo certo para nós, não é mesmo? É muito além do tempo que a gente acha aqui na Terra, do tempo material, e isso que a gente tem que trabalhar. Porque lá na Gênesis eles também falam, os Espíritos falam também em Kardec, no capítulo 3º, da providência divina, que ela sabe tudo, vê tudo, preside tudo.
Portanto, nós não precisamos presidir nada para ninguém. Ela já faz isso, já tem as leis maravilhosas, como nós dissemos. Ela mostra, lá na Gênesis, que cada um de nós temos as nossas imperfeições, nossos defeitos, conforme o nosso andar, conforme o nosso caminhar. E temos as nossas belezas também, as nossas qualidades, conforme o nosso caminhar. Ninguém tem algo ruim se não foi ele que provocou. Assim como ninguém tem algo bom se também não foi ele que provocou. Cada um no seu tempo, né? No céu e inferno, nós temos lá no capítulo 7 também, a doutrina das penas futuras, dizendo que cada um de nós tem o seu tempo e vai trabalhar no mundo espiritual, ou vai ter o seu céu ou o seu inferno, conforme o que nós fomos e fizemos aqui. Então aí a importância de não jogarmos essa responsabilidade do que nós temos que fazer para o outro. Vamos fazer já, ainda que façamos pouco. A mudança para melhor é um esforço nosso, não é um esforço do próximo. E também não é a gente forçar o outro. Cada um ao seu tempo. Não vamos esquecer disso, de maneira alguma, né? Nas revistas espíritas também temos um monte de informações, não com esse nome de tempo certo, mas nós temos um monte de informações também, né? Lá na Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, né, que foi publicado por Kardec de 1858 a 1869, e lá na Revista Espírita de 1860, janeiro de 1860, o Kardec, analisando as comunicações espíritas, ele diz que os casos de obsessão e desobsessão são sempre, né, um resultado do nosso trabalho interior, do que a gente criou para nós. Cada um tem o seu ponto de partida, cada um está no seu ritmo. Então a gente tem que entender o ritmo do próximo. Temos que entender que a queda não é uma condenação eterna. Se a gente não está conseguindo fazer alguma coisa agora, não podemos condenar a nós mesmos e nem, se virmos no outro, condenarmos o próximo, né? Entender que cada um está ao seu tempo. Cada um tem essa etapa de sofrimento ou de deficiência justamente para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão das verdades divinas, das leis morais de Deus que traz para nós. E o processo exige bastante tempo. Olha o tempo de novo aí. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1858. Na Revista Espírita de março de 1859, não há espírito que não tenha sido criado simples e ignorante, tendo que conquistar pelo trabalho e pelo estudo o conhecimento e a perfeição. Como que a gente consegue aqui conquistar pelo trabalho? Assim como a gente conquista pelo trabalho físico aqui, durante muitos anos, muitas coisas, e a gente às vezes demora anos e anos e anos, décadas muitas vezes, para a gente atingir um nível, não é mesmo? Nós também vamos fazer o mesmo, ou temos que fazer o mesmo conosco, na vida espiritual. E aí, de novo, é cada um ao seu tempo. Para que acelerar? Para a gente ficar se impingindo coisas que a gente não consegue? Para depois eu falar assim, nossa, eu não consigo nada. Às vezes estamos tentando algo que não podemos naquele momento. A gente tem que ter esse discernimento. Por isso que os espíritos, no começo eu falei que os espíritos falam discernimento, né? Os espíritos, né, na Revista Espírita também tratam, na fevereiro de 1858, da doutrina dos anjos decaídos, que diz assim, ó, todos nós progredimos gradualmente, cada um ao seu tempo. Então, todos aqueles que nós chamamos de espíritos decaídos, eles estão em etapas, né, de ascensão, cada um ao seu tempo, com o seu sofrimento necessário para aquele momento dele. De novo, o tempo certo. Os espíritos tratam também do perispírito. Allan Kardec, os espíritos na Revista Espírita. Isso está na Revista Espírita de 1859, falando do perispírito, que ele é mais ou menos denso, conforme maior ou menor a evolução do espírito. Então, o perispírito mostra isso. E a gente tem que trabalhar justamente essas questões, porque o perispírito é aquele envoltório que, quanto mais grosseiro, mais está ligado às paixões terrenas. E aí é o tempo nosso, que nós temos hoje, né? Nós estamos ainda, infelizmente, bem ligados às paixões inferiores, à matéria, e esse é o nosso tempo agora para a gente trabalhar isso, para a gente se libertar disso e, como diz o Espírito, se sutilizar.
né? Por isso que eu lembrei agora, ou lembramos agora, do perispírito, né? E cada um de nós vai fazer isso ao seu tempo, com o nosso progresso moral, né? Então a Revista Espírita, ela trata muito bem disso. Lá em outubro de 1860, ela fala da influência moral dos espíritos sobre os homens, e eles dizem isso aqui para nós: nossos guias respeitam o nosso livre-arbítrio, oferecendo a semente da verdade, mas que cabe a nós prepararmos o solo para que essa semente germine, cresça, frutifique. Então, se eles fazem isso conosco, por que nós haveremos de não dar esse trabalho, essa inspiração para todos aqueles que estão em condições piores do que nós? Porque nós temos isso. Na questão 888 do Livro dos Espíritos, nós temos lá que os Espíritos dizendo que nós sempre estamos no meio. Sempre temos um Espírito à frente de nós, no progresso, que nos auxilia, né, no nosso caminhar, e atrás de nós temos outros que estão piores que nós, cujo dever nosso é justamente deixarmos da vaidade, do egoísmo e ajudarmos aqueles como fomos ajudados pelo próximo, né? Como que nós estamos usando esse livre-arbítrio nosso? Esse conhecimento que nós temos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós sempre, para que a gente trabalhe o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio que lá na revista de abril de 1864, os Espíritos tratam muito bem, aliás, como tratam em toda a doutrina, toda a codificação, que é uma das bases da doutrina espírita, o livre-arbítrio, né? Que é justamente nós escolhermos o caminho que a gente tem conforme a inteligência que a gente vai adquirindo. A inteligência serve para a gente diferenciar o bem do mal. E aí, a partir desse conhecimento, a gente vai desenvolvendo nossa vontade, nosso arbítrio, e vamos para um lado ou vamos para o outro, né? Então, o livre-arbítrio mostra que nós não somos autônomos. Por isso, a gente não pode entrar no espírito, né, de sociedade. A gente tem que trabalhar com ela, mas não pertencer a ela. E o que eu estou falando agora é das religiões, né? Cada um de nós tem o seu tempo para as escolhas conscientes, para que a gente trabalhe, para que a gente arque com as nossas consequências. E lá na Revista Espírita de janeiro de 1864, o Allan Kardec, falando da progressão das primeiras encarnações, que é o nosso caso, né? Nós não estamos nas primeiras, mas estamos bem lá no comecinho, né? Ele diz assim para nós: não é depois da primeira, nem depois da segunda encarnação que a alma tem uma consciência bastante limpa de si mesma para ser responsável pelos seus atos. Não é talvez, senão depois da centésima, talvez da milésima, que a gente vai ter essa consciência. Durante longos períodos, a alma encarnada está submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação e pouco a pouco, tempo certo de cada um, esses instintos se transformam em instintos inteligentes ou, para melhor dizer, se equilibram com a inteligência, que é o que a gente viu na 780 do Livro dos Espíritos, né? E mais tarde, sempre gradualmente, olha o tempo certo de novo, a inteligência domina os instintos, e é então somente aí que começa a nossa responsabilidade séria. Então veja como nós temos muito que caminhar ainda, portanto não podemos de maneira alguma julgar o próximo, porque nós todos estamos longe ainda. Por isso que os espíritos falam muito da tolerância, que está lá na Revista Espírita de janeiro de 1872, falando da tolerância, né? Que é justamente a virtude que os espíritos enfatizam demais para nós, que está diretamente ligada a esse reconhecimento desse tempo certo para cada um. Que nós temos que ver no próximo, né? Que a gente tem que entender que cada um está no seu degrau evolutivo e que a gente não pode forçar ninguém. Cada um tem o seu tempo para se compreender e agir conforme a sua capacidade. A tolerância, então, é essa virtude que a gente tem que desenvolver, uma das principais, no meu ponto de vista, para que a gente compreenda esse grau de desenvolvimento de cada um e entender que, como diz Hamed, o que hoje nos parece um erro pode ser o máximo de compreensão para o irmão que ainda não desenvolveu essa percepção. Olha que mensagem maravilhosa para nós. Vou ler de novo. A tolerância é uma virtude essencial
que vai nos fazer compreender que o que hoje nos parece um erro pode ser o máximo de compreensão para o irmão que ainda não desenvolveu essa percepção. Quando que a gente vai aprender isso? E parar de julgar. E parar de querer que o outro seja igual a você, seja igual a nós, né? Por isso que Hamed lembra sempre que se nós fizermos as escolhas certas, os espíritos também, fizermos as escolhas certas, estaremos no caminho. Se fizermos errado, estaremos também no caminho, porque aquele é o caminho do nosso aprendizado. E se errarmos, teremos oportunidades, estaremos lá com a dor, com as provas, com as expiações, que nada mais são do que oportunidades de crescimento para nós. Oportunidades para que a gente possa refazer o que a gente deixou de fazer, e cada uma dessas oportunidades vem no tempo certo de cada um. Simples assim. Para a gente ir já para as nossas conclusões, falando nas aflições, lá na Revista Espírita de março de 1866, os Espíritos nos lembram que cada aflição nossa é o tempo necessário para a nossa assimilação da lição. Como diz os Espíritos, o tempo para que a gente se emende. Eles dizem para nós, eu adoro essa frase deles também. A gente tem que se emendar das coisas, né? Eles também dizem que a aflição que nós experimentamos não são castigos, mas consequências das nossas escolhas. E cada uma vem no seu tempo certo. Olha o tempo certo de novo aí, né? Essa duração, ela não é determinada pelo que a gente tem que sofrer, mas é determinada pelo tempo que a gente muda a nossa chave. Portanto, muita gente sofre muito tempo porque fica presa no sofrimento e não na ação para sair do sofrimento. Aí cada um tem o seu tempo. E não podemos julgar quem fica muito tempo preso na aflição. Ele está naquele momento dele. E aí o que a gente pode fazer? Jogar as sementinhas e continuar jogando a sementinha. Nós temos 1001 formas, como diz Espírito Protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, de fazermos essa caridade, né? De ajudarmos o irmão a ver, né, o tempo dele. Então, se a gente pensar em tudo que dissemos aqui, tudo que os Espíritos nos ensinam, nós vamos ver que esse tempo certo, que é o tema nosso hoje, ele transcende muito o nosso tempo humano. Não é do jeito que a gente quer, é de uma grandiosidade muito maior que o plano divino tem para nós e que entende de novo e não julga a nossa individualidade. Ele sabe que cada um de nós está no tempo que a gente tem que estar, por mais errados que estejamos. E a gente não pode usar isso como uma ferramenta de eu não posso fazer isso. Nós podemos sempre fazer algo mais. Lembrando de novo os Espíritos, abrace, faça as pazes com as suas imperfeições e traga as suas qualidades que todos temos para que a gente possa fazer o que precisa fazer. Porque os Espíritos também nos lembram que no plano divino nós temos, eles nos ensinam que a individualidade da evolução, a paciência, a tolerância, o não julgamento, a não exclusão são importantíssimos para nós, são exercícios maravilhosos para nós, para a gente cultivar essa boa terra que está dentro de nós. Nós só temos que cultivá-la, preparar. Pega lá a enxadinha e vamos lá, né? O que é um grande exercício para nós, não é mesmo? E embora o progresso, né, tenha que correr num tempo devido, esse tempo para cada um de nós é individual, mas acima de todo esse tempo que nós temos, como diz os Espíritos, o amor em suas múltiplas expressões de caridade, de benevolência e de indulgência, e isso é o grande catalisador, o impulsionador desse progresso nosso, desse tempo certo nosso para cada um. Isso aqui é o que a gente tem que trabalhar, não a gente forçar o próximo, é trabalhar o amor com o próximo para que o próximo veja esse amor dentro dele também. E aí ele fazer o trabalho que ele precisa. É isso que vai acelerar o tempo certo de cada um. Olha a importância e a responsabilidade nossa da gente ter esse entendimento para que a gente possa trabalhar. E a doutrina com o próximo e as oportunidades. E a doutrina espírita, ela fala justamente disso, né? A filosofia, a ciência espírita fala justamente disso, para a gente usar essa filosofia, essa ciência,
para que a gente trabalhe ou melhore a nossa ética, o nosso moral, para que a gente possa se unir às leis divinas. E se unir às leis divinas, segundo a gente, significa a gente fazer o bem. Para a gente finalizar então com a nossa prece domingueira, né, eu quero agradecer mais uma vez e que a gente continue nesse ritmo ou nessa sintonia maravilhosa que estamos aqui, para que a gente possa fazer a nossa prece final. Então agradecemos primeiro a Deus, nosso Pai bondoso, misericordioso, todo justiça, e também a todos os nossos mentores espirituais, que com esse ensinamento maravilhoso ilumina os nossos caminhos e nos ajuda a compreender o amor, a justiça de Deus para cada um de nós em cada passo da nossa jornada evolutiva, fazendo com que nos entendamos e entendamos o próximo. Que nós possamos, Senhor, e nossos amigos espirituais, levar para as nossas vidas a serenidade, a compreensão de que tudo está como deve ser, no ritmo da providência divina, com os nossos esforços, evidentemente, para que cada um de nós faça o que devemos fazer. Que nos possamos dedicar ao semear o bem, com a certeza de que cada um de nós terá segundo as suas obras, e que o florescimento ocorrerá cada um ao tempo certo. Que possamos, acima de tudo, Deus, nosso Mestre Jesus, nos ocupar com as nossas mazelas, com os nossos defeitos e com a nossa vontade e coragem a serviço da nossa limpeza espiritual e da ajuda com o próximo, levarmos uma vida muito melhor do que levamos hoje. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, Marco Aurélio. Então, como sempre fazemos aqui, nós estamos entregando agora sempre uma lembrança ao palestrante dos domingos, né? Então, Divaldo, meu amigo, meu irmão, por favor, pega ali o brinde ali e entrega para o Marco Aurélio. Eu só não vou poder receber sempre, porque é uma vez por mês, né? Obrigado. Vou abrir aqui para todo mundo ver, né? Senão vocês vão ficar curiosos, né? Legal, né? Opa! Café da manhã tá pronto, olha lá. Obrigado, gente. Então, estamos nós aí nessa palestra maravilhosa, no tempo certo, né? E vamos nós aí nessa nossa caminhada, sem pressa, né? Mas vamos chegar no nosso tempo certo. Isso eu tenho certeza, vamos chegar. O passo já está liberado. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quem vai estar conosco aqui no próximo domingo vai ser o Alexander Gonçalves, né? Ele é da AMEN, tá? E ele vai estar conosco aqui no próximo domingo, tá? Então, todos convidados. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe e muito obrigado.